O problema da lei da atração praticada de forma errada. Na pior fase da minha vida, eu vi que eu tinha que mudar a minha mente se eu quisesse parar de sofrer do jeito que eu vinha sofrendo todos aqueles anos, até chegar no fundo do poço, onde eu comecei a finalmente agradecer e ficar satisfeita com a minha vida, mesmo estando no pior momento, com 2 filhas, eu e meu esposo, a gente passou dificuldade de estar tomando banho e de repente acabar a água, tanto por cortar e por não ter pago, quanto porque a caixa d'água tinha esvaziado e eu já tive que sair de toalha porque o Renato não estava em casa, eu estava com as crianças no meio do banho, a água cessou e eu saí ali com a toalha para poder religar a caixa d'água enquanto eu vigiava as crianças ao mesmo tempo, e tudo aquilo ali mexia muito com a minha cabeça, com as minhas emoções. Fora que o carro foi apreendido, a gente estava com as 2 crianças no dia que fomos pegos numa blitz por não estar pagando o carro, energia que cortava. E a nossa alegria no Natal foi fazer uma árvore de Natal de luzes pisca-pisca na parede da sala. O Renato desenhou ali um formato de uma árvore de Natal e a gente viu tanto brilho naquilo, como se fôssemos crianças que não estavam passando por nada daquele terror, e aquela árvore ali trouxe mágica para a nossa vida. A gente também ia no shopping, às vezes, quando acabava a energia ou ficava muito calor naquele lugar que a gente estava morando, que nem era uma casa, já contei isso em diversos vídeos, e principalmente no material meu, num curso chamado O Ouro da Reprogramação Mental. Porque lá não tinha ar-condicionado e, às vezes, no calor daqui da cidade, em algumas épocas, nem ventilador dava conta. Então, o que a gente fazia? Ia para o shopping, mesmo sem ter dinheiro para comprar nenhuma casquinha do McDonald's, para poder ficar no ar-condicionado do shopping e não ficar sufocado dentro de casa em alguns horários que eram muito mais calor ainda do que o decorrer do dia. E aí a gente tinha alegria e satisfação nesses momentos, mesmo com toda aquela pressão na nossa cabeça de não saber de onde que a gente ia tirar dinheiro para pagar uma luz, uma água e sair daquilo, reaver o carro, quase que a gente perdeu ele. A gente começou a ver a alegria. Eu comecei a trabalhar a minha mente de forma a ficar agradecida quando tinha a tal da água, quando tinha a tal da luz, quando a gente fazia uma árvore dessa na parede, ou quando a gente podia ir para um shopping do Fusca, porque como tinha aprendido o carro, a gente começou a sair com o Fusca que a gente tinha, e eu me alegrava por ter o Fusca, por poder ir para o shopping, fugir do calor, com o rei e as crianças. A gente começou a se alegrar e ficar grato nas pequenas coisas. E isso, sem a gente saber, sem eu saber, né? Eu acho que o Renato sabia, mas sem eu saber de lei da atração, começou a me tirar daquela situação. A gente começou a ganhar mais. E aí reaveu o carro, conseguiu pagar. Aí a gente pegou e mudou de casa para um apartamento que foi meio que da água para o vinho. A gente estava num galpão que não era uma casa e foi para um apartamento top de 3 quartos, com porcelanato lindo no chão, com armários em todos os quartos e na cozinha. Foi assim, uma mudança de 880. Não foi um negócio gradativo, não foi o próximo passo viável, como eu e o Renato gostamos até de às vezes, crescer dessa forma, com algo mais sólido, lúcido, devagar, mas tem hora que as coisas mudam rapidamente, e nessa época mudaram. A gente começou a sonhar com os detalhes que a gente queria na próxima casa, a gente queria coisas muito absurdas para o que a gente estava vivendo no momento, né? Não tinha dinheiro para pagar nem luz nem água, mas a gente já estava sonhando com porcelanato e armários na próxima casa que a gente queria morar. E a gente conseguiu. E a gente estava com o nome sujo, mas o proprietário fez uma negociação direto com a gente e meio que acreditou na nossa palavra, mesmo a gente estando com o nome sujo. A gente falou a verdade: ó, a gente está com o nome sujo, mas a gente está crescendo, a gente está trabalhando, a gente vai ter como pagar o seu imóvel, então se você puder dar essa oportunidade para a gente. Ele deu. E a gente ficou lá por mais ou menos 4 anos, sem dever nada para ele. E nessa fase, eu não pratiquei a lei da atração. Eu não fiz técnicas propositais. Eu simplesmente comecei a ficar grata e feliz onde eu estava, acreditando que algo melhor viria. E sonhando com detalhes do que eu queria. Eu e o Renato, a gente listando as coisas que a gente queria na próxima casa e tudo mais. Tá, corta para pandemia. Em 2020, eu estava grávida da 3ª filha, veio a pandemia, e eu já estava conhecendo sobre a lei da atração. Já estava praticando algumas técnicas, algumas coisas abençoadas que estavam dando certo, mas eu vi que, naturalmente também, sem eu forçar demais nas técnicas, a gente poderia ter passado uma dificuldade muito grande na pandemia, só que 2 meses que a gente ficou sem trabalho, sem dinheiro, sem nada,
A gente conseguiu usar uma reserva, não ficou devendo para o proprietário. O mesmo proprietário, falou assim, se vocês precisarem dar uma pausa no pagamento do aluguel para vocês cuidarem da filha de vocês que vai nascer e restabelecerem as finanças, depois a gente negocia para vocês pagarem aos poucos, tá? E a gente falou, nossa, olha que generosidade, mas a gente não precisou. A gente falou assim, se não precisar, a gente... Aliás, se precisar, a gente fala, não precisamos. 2 meses sem dinheiro, a gente usou o que tinha de reserva, depois voltou a ter ganhos e ganhos cada vez maiores de novo, em pleno ano de pandemia, enquanto pessoas estavam perdendo emprego, enquanto pessoas estavam aflitas. A gente não estava se deixando levar por aflição. E confiando em Deus, as coisas só melhoraram. Enquanto muita gente teve piora, a gente viu melhora nas finanças, Deus preservando a nossa saúde, a nossa família saudável, sem ninguém perecer por conta daquela doença horrorosa. Então, o que eu quero dizer com isso? Toda essa história é para quê? Para falar que o problema da lei da atração foi o que eu comecei a fazer depois, forçadamente, as práticas da lei da atração e coisas que deram errado, que atrapalharam de conseguir ver aquelas bênçãos e milagres que eu estava vendo antes, de forma muito mais fácil, muito mais natural, de forma muito mais simples, porque eu comecei a forçar umas práticas de lei da atração que eu vi que não estavam dando tão certo quanto era antes. E o que eu quero dizer com isso? A lei da atração é uma coisa só, gente, que a gente precisa cuidar. E eu vou falar a forma certa de fazer. Ela foca muito no futuro. Foca muito em você ficar o tempo todo visualizando, o tempo todo acreditando no futuro que você quer, o tempo todo imaginando aquele negócio que você deseja, o tempo todo fazendo uma lista e quadro de visão e não sei mais o que. Eu faço todas essas coisas, eu ensino essas coisas, mas eu falo muito pouco delas. Não sei se vocês já perceberam nos meus vídeos aqui. Por quê? E eu não tenho um quadro de visão. Já fiz na vida e realizou muita coisa, mas hoje eu tenho caderno de visão. Que quando eu estou com vontade de alguma coisa, eu vou lá e falo, eu quero isso, isso e isso. Eu coloco até em forma de oração. Mas por que eu falo um pouco dessas coisas? Porque eu não quero que você cometa o erro da lei da atração de ficar sempre na espera enquanto você vive. Sempre nesse modo de, eu preciso, não está acontecendo, quando, eu quero, eu desejo, minha lista, meu quadro de visão, eu... Pensando em todas as transformações que você está fazendo na sua cabeça e na sua mente por causa de uma espera, por causa de um futuro, por causa de daqui a pouco, por causa de... Mas espera aí, e o agora? E o presente? Quando eu estava focada no presente, as coisas mudaram muito mais rápido para mim. Lembra que eu saí de um galpão porque eu estava só feliz com o pouco que eu tinha para uma casa completamente... para um apartamento, num bairro top. Eu estava morando na periferia. E foi para um apartamento num bairro top, com todas as características que a gente pediu para Deus, para escolas particulares que as crianças estavam estudando, começaram a estudar. E eu saí do 8 para o 80, da água para o vinho. Por quê? Porque eu estava desfrutando do presente. Eu tinha toda a minha lista de desejos que eu queria que Deus realizasse. É importante a gente ter em detalhes tudo que a gente deseja e sonha, mas não é. Aliás, é sabotador a gente ficar focado nessas coisas o tempo inteiro. Sempre no modo espera. Eu gosto de falar, não fique no modo espera. Saia do modo espera. Fique no modo gratidão, satisfação, desfrutando o agora, o hoje. É isso que vai te fazer chegar lá mais rápido. Foi isso que me fez sair da água para o vinho, foi isso que me fez chegar do 880, foi isso que me fez a sair do 20% que eu estava de motivos para agradecer, que eu já fiz um vídeo falando de 80-20, né? Para os 80% de coisa que eu queria desfrutar. Foi fazendo 20% certo, foi agradecendo, desfrutando, aproveitando meus dias, feliz onde eu estava. O problema da lei da atração é só focar no futuro o tempo inteiro. Enquanto a gente ficar grato e feliz no presente, vai parar de atrasar nossas bênçãos. Vai parar de gerar essa insatisfação constante desse modo espera. Vai parar de sugar a nossa energia, que parece que está drenando, que a gente fica sempre, meu Deus, que demora, nossa, não chega, não está acontecendo. Quando você está grato pelo agora, aceitando o que tem no teu presente, de bom, de ruim, focando no que é bom e crendo no melhor, que vai mudar o que é ruim, as coisas acontecem mais rápido. Tenha tudo que a lei da atração fala de bom, tem coisa que é ruim, que realmente não agrada a Deus, mas mesmo tendo caderno de visão ou quadro de visão, mesmo tendo seus sonhos descritos em detalhes, mesmo esperando por algo melhor de Deus, o seu foco principal tem que estar, se você quer
ver um futuro melhor, mudar a sua realidade, manifestar mais rápido, o seu foco tem que estar no presente. Basta a cada dia o seu próprio mal. O que Deus quis dizer com o seu próprio mal, que é para você focar no mal? Não, porque Ele disse para a gente pensar no que é bom, no que é de boa fama, no que tem futuro, no que é produtivo, nisso pensar em Filipenses 4:8. Mas quando Ele falou, basta a cada dia o seu próprio mal, é para que você não fique pensando no futuro com essa expectativa que parece que está sendo frustrada agora. Meu Deus, quando será que vai resolver meu financeiro, minha saúde, meu relacionamento? Quando? Basta o mal do dia. O mal do dia, o que você tem que enfrentar hoje? O que você tem que vencer hoje? O que você tem que pensar positivo hoje? O que você tem que superar hoje? Porque o Pai sabe que você precisa dessas coisas para o futuro, para a conta que vence amanhã. Mas o que você vai fazer hoje para ter um dia melhor? Para plantar o dinheiro que vai entrar para a conta de amanhã? É isso que você tem que ficar entusiasmado. É isso que você tem que ficar focado. Faça uma lista. Aliás, eu não vou dar dicas aqui nesse vídeo, eu vou deixar para um próximo, se você quiser, coloca aqui nos comentários. A única dica, que é a melhor que eu posso te dar, é para você, além de focar no presente, saber o que fazer agora e resolver o agora, o hoje, com o seu melhor, agradecendo a Deus, ficando satisfeito, é você ir no meu curso chamado Lei da Atração Bíblica. Porque lá eu destrincho para você, por A mais B, como praticar o agora, como fazer coisas hoje, que vão te fazer não só chegar mais rápido, como você nem vai perceber o tempo passar, porque você vai estar aproveitando tanto o agora, que quando chegar você vai ficar surpreso, igual eu e o Rê. Quando a gente ficou procurando apartamento um tempão, aquilo que a gente pudesse pagar e que tivesse o mais próximo do que a gente queria, mesmo que a gente não estava encontrando nada perto dos sonhos enormes que a gente tinha colocado. Mas depois de tanto procurar e não achar, porque aquilo que a gente queria estava caro e o barato era bem ruinzinho mesmo, e a gente não estava achando nada nem aceitável. Mas um belo dia a gente achou um que estava barato, num valor que a gente podia pagar e que tinha todas as características que estavam na nossa lista, na nossa wishlist. E a gente falou com o proprietário, mesmo com o nome sujo, e ele topou, e ele confiou. E deu tudo certo nos 4 anos, 3, 4 anos, eu não lembro exato, que a gente morou lá. E de lá a gente saiu para coisa melhor, para coisas melhores. Vai no Lei da Atração Bíblica, que eu te conto tintim por tintim, o que você vai aplicar na sua rotina, como um relato que eu recebi de uma aluna. Deixa eu pausar aqui o vídeo para poder pegar para vocês terem noção. Cadê? Tá aqui na minha mão o negócio que pausa o vídeo, peraí, ó. Eu postei no meu stories, nesse dia eu coloquei aluna antes, em junho, para vocês terem noção do antes e depois dela, antes do meu curso Lei da Atração Bíblica e depois. Se quiser dar uma pausa para ler o que eu vou falar aqui para vocês, olha só, boa tarde, conheci o seu perfil anteontem, sou cristã, isso em junho, tá? Dia 26 de junho, final de junho. Sou cristã, minha vida está um caos. Então, você vê que muitos cristãos, como eu também estava, já era da igreja há muito tempo, já lia a Bíblia, já um monte de coisa, e minha vida também chegou ao caos lá do que eu contei para vocês no início do vídeo. E ela contou aqui um pouquinho mais, eu marquei de amarelo que ela estava praticamente sem vontade de viver. Olha que sério isso. Quero mudar minha mente, emoções e a minha vida. Eu já fiz neurociência, PNL, mas na prática eu não estou conseguindo mudar nada, estou sem forças, né? Em outras palavras, ela não estava praticando, nem mudando nada, estava sem forças. E olha o que aconteceu depois do curso Lei da Atração Bíblica. Eu vou colocar aqui novamente para vocês, para quem quiser pausar e ler, tá bom? E vou ler aqui o resumo, os principais que eu marquei. Queria te dar, isso foi em setembro, aluna agora em setembro. Queria te dar o feedback do curso. Amei! Que conteúdo maravilhoso! Gente, eu conversei com essa aluna várias vezes de junho para setembro. Nunca na vida que eu vi ela tão entusiasmada desse jeito, falando comigo antes do curso. E eu fiquei falando, eu até comentei no Stories, parece outra pessoa falando. Eu coloquei aqui embaixo, eu já vou ler o resto que eu estava lendo dela. Mas eu escrevi aqui, ó, parece outra pessoa falando, gente, mudou demais. Amei, que conteúdo maravilhoso, pincela tudo, PNL, neurociência, física quântica, sensacional. E o grande livro, né, principal, porque a base da minha vida é o grande livro, que eu chamo a Bíblia. E todos os meus materiais e as práticas têm que estar dentro da Bíblia, senão eu não faço. E por isso eu ensino vocês dessa forma. Antes de eu continuar falando o que ela disse aqui, que foi impressionante, eu quero dizer para vocês sobre PNL, neurociência, física quântica, tudo isso foram inúmeros livros que eu li, inúmeros materiais, palestras que eu assisti, cursos que eu fiz, e eu filtrei tudo isso daí para trazer para vocês, de forma que vocês podem praticar com convicção em saber que funciona e que não desagrada a Deus,
que é um negócio que as pessoas às vezes têm medo, né, por conta de religião, que elas vão estar fazendo isso, vai estar transformando a vida inteira de vocês. Olha só, já fiz diversos cursos nessa área, mas a lei da atração bíblica, que é o meu curso, é incomparável, supera tudo. Gente, eu confesso para vocês que quando eu conversava com ela, com essa minha aluna, Bia, eu não pus a foto dela, então tenho muitas alunas chamadas Bia, então não estou expondo ela. Mas quando eu conversei com a Bia, eu estava receosa até dela adquirir o curso, e a dificuldade que ela estava passando na mente dela, de estar ali sem vontade de viver, e o caos, poderiam fazer com que ela não visse a preciosidade e que funciona praticar o que eu falava. E aí eu falei assim, será que ela vai ser uma aluna que não vai entender e não vai conseguir praticar e não vai ter resultados? Eu estava assim, pensando bem, se eu recomendava para ela. Teve um dia que eu cheguei a dizer, se não me engano, ela pode me corrigir se ela estiver assistindo o vídeo, mas cheguei a dizer, Bia, eu acho que não é o momento de você adquirir meu curso ainda. Isso antes dela adquirir, tá? Porque eu acho que você tem que ver se vale a pena mesmo, se você quer essa transformação mesmo, se você vai praticar, avalia direitinho, depois você me fala. Eu cheguei a falar isso para ela. E aí, enquanto muitos só querem vender, eu falei para ela que não era o momento. E aí, eu falo isso para quando eu vejo, eu falo, tá? Eu sou honesta. Ela adquiriu, depois de um tempo que eu falei isso, e está com esse resultado agora, falando isso daqui, que o Lei da Atração Bíblica é incomparável e supera tudo, todos os cursos que ela fez e tudo mais. Agora eu vou reassistir as aulas para fixar bastante e não aceito mais ficar assim, do jeito que eu estava. Então, a primeira coisa é você não aceitar mais ficar do jeito que você estava, como ela chegou a essa conclusão, como eu cheguei à conclusão lá atrás. E a segunda coisa é você focar no agora, principalmente se você adquirir meu curso Lei da Atração Bíblica, que vai estar aqui na descrição, para você ficar maravilhado que nem ela, praticando as coisas e mudando de vida igual ela, que parece outra pessoa. E ela acabou de começar a assistir as aulas, tá? Olha, gente, é real, é possível, é bíblico, está embasado no grande livro, parece mágico, mas é totalmente lógico e ao mesmo tempo sobrenatural. É racional e sobrenatural. É muito incrível. Tudo isso que eu falo para vocês. Então, pratique. Sempre que vier assistir um vídeo meu, pega um caderno. Quando for para um curso meu, leva um caderno. Pratica. Porque você só ouvir e não praticar, não vai mudar. Você vai ficar maravilhado, fantástico, ai meu Deus, e vai brilhar os olhos, mas não vai ver isso acontecendo na sua vida igual aconteceu na minha, igual está acontecendo na vida da Bia e de diversas alunas minhas. Tá? Ai, gente, lembra disso. Pense novo, viva o novo. Deus leva a sério a sua imaginação. Tchau, gente.